Queridos amigos, essa é a parte 4 da nossa aula 10, falando agora sobre desistência voluntária e arrependimento eficaz. O artigo 15 do Código Penal passa a ser objeto da nossa análise. Vamos ver primeiramente o que é desistência voluntária, para depois trabalharmos com mais profundidade sobre o arrependimento eficaz. Ambos previstos no artigo 15 do Código Penal. Então vamos trabalhar juntos, vamos fazer análise aprofundada desse artigo 15 do Código Penal. Olha o que diz o dispositivo. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. O artigo 15, portanto, faz referência aos dois institutos. Primeiramente, a desistência voluntária, na primeira parte, desistência voluntária, e posteriormente ao arrependimento eficaz. Fazendo referência à desistência voluntária, o artigo 15 diz que o agente desiste de prosseguir na execução. O agente desiste de prosseguir na execução, enquanto no arrependimento eficaz, o agente impede que o resultado se produza. O agente impede que o resultado se produza. E o artigo 15 prevê ainda as consequências de tais condutas. O agente, em ambos os casos, responderá somente pelos atos já praticados. O agente responderá somente pelos atos já praticados. Você percebe que tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz constituem benesses conferidas pelo legislador àquele que retrocede na sua conduta. Aquele que, no curso da execução, volta atrás, retrocede em relação à sua conduta, ou aquele que, esgotados os atos executórios, resolve agir para impedir a produção do resultado, contribui causalmente para que o resultado não ocorra. Em ambos os casos, haverá um prêmio que é dado pelo legislador, de modo que o agente responderá somente pelos atos já praticados. E é exatamente este prêmio que fez com que von List, que é o grande expoente do causalismo, criasse uma expressão que volta e meia é cobrada em prova de concurso. É a expressão ponte de ouro. Tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz permitem que o agente responda por um fato menos grave. Ou seja, o dolo inicial do agente é deixado de lado e o agente responderá tão somente por aquilo que foi feito anteriormente. Por isso, von List, SZT no final, von List, expoente do causalismo, chamou a desistência voluntária e o arrependimento eficaz de ponte de ouro. O dolo inicial do agente é excluído, como está aqui no artigo 15 do Código Penal, e o agente responde tão somente pelos atos já praticados. Muito bem, então você já conhece a expressão ponte de ouro criada por von List. E ainda em relação aos dois institutos, veja que aqui não temos a situação de tentativa que está no artigo 14, porque lá no artigo 14, no inciso 2 do Código Penal, quando há referência ao crime tentado, lá a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Já na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, a vontade do agente serve exatamente para impedir a consumação. Ou seja,
Não são circunstâncias alheias à vontade do agente. A própria vontade do agente é determinante para que se impeça a consumação do delito. Esta é a grande diferença quando falamos de desistência voluntária e arrependimento eficaz, comparando com o crime tentado. E aí a doutrina vai dizer o seguinte: arrependimento eficaz e desistência voluntária não constituem propriamente a tentativa do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, mas constituem modalidades de tentativa abandonada. Por isso, em relação à desistência voluntária e ao arrependimento eficaz, a expressão tentativa abandonada é uma expressão muito utilizada pela doutrina. Tentativa abandonada. Então você, numa prova oral amanhã, é indagado pelo examinador: doutor, o que é uma tentativa abandonada? Você já sabe. A tentativa abandonada diz respeito aos institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Ambos estão relacionados a essa expressão tentativa abandonada. E a partir de agora a gente vai separar um pouquinho os dois institutos. Primeiro a gente vai trabalhar com a desistência voluntária e depois a gente passa ao estudo do arrependimento eficaz. Então vamos colocar aí na lousa o tópico desistência voluntária. Vamos trabalhar inicialmente com esse instituto da desistência voluntária para depois passarmos à análise do arrependimento eficaz. Então o que a gente tem na desistência voluntária? Veja só. Aqui o agente já iniciou a fase executória, já ingressou nos atos executórios na fase de execução do crime. Não tendo ainda esgotado esta etapa de execução, ele retrocede, desiste de prosseguir na execução e responde somente pelos atos já praticados. Então, o que marca a desistência voluntária é que o agente ingressou na fase de execução, o agente ingressou na fase de execução, mas não esgotou os atos executórios. Ou seja, ele ainda está na etapa de execução e não praticou todos os atos executórios possíveis. Vinícius, então me dá um exemplo. Vou dar um exemplo em que o agente ainda na fase de execução resolve retroceder. Então imagine que o sujeito queira furtar uma residência. Ele então ingressa nesta residência sem autorização do morador, obviamente, ele entra para furtar e começa a realizar os atos executórios subtraindo alguns bens que estão naquela residência e colocando dentro de um saco e dentro de uma caixa. No decorrer do furto, ou seja, ainda durante a etapa de execução, esse agente vê uma senhora dormindo no sofá. Quando ele chega perto, ele verifica que essa senhora parece muito com a sua vozinha. Ele então, vendo que a senhora parece com a sua vovó, fica com muita pena dela e resolve desistir de prosseguir na execução. Todavia, ele já entrou na residência e com isso já praticou um ato que por si só configura crime consumado, que é a violação de domicílio. E se ele desiste de prosseguir na execução do furto, responderá todavia pelos atos já praticados, nesse caso, o delito de violação de domicílio. Com isso, vamos ter a situação de desistência voluntária. Percebe que ainda não tinha realizado todos os atos executórios. Ele ainda tinha a possibilidade de furtar alguns objetos. Todavia, por vontade própria, sem que estivessem aí presentes circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, por vontade própria, porque sentiu piedade
ele resolveu retroceder e então responde pelos atos já praticados. Compreendeu isso aí? Então esse exemplo do furto e da violação de domicílio é um exemplo clássico quando nós falamos de desistência voluntária, ou seja, o agente responderá tão somente pelo artigo 150 do Código Penal. Agora veja o seguinte, quando eu falo em desistência voluntária, não estou falando que necessariamente essa desistência deva ser espontânea. Desistência voluntária não é sinônimo de desistência espontânea. Seria possível aplicar o instituto da desistência voluntária se o agente desiste de prosseguir na execução de um delito porque recebeu um conselho de um amigo, de um pai ou de uma mãe, ou seja, não foi espontâneo, não foi algo que partiu do próprio agente, mas ele foi aconselhado por terceiro. Se ele resolve retroceder e não prosseguir na execução, haverá desistência voluntária? A resposta é positiva. Então vamos colocar isso no caderno. Não há a exigência de que a desistência seja espontânea. Não há a exigência de que a desistência seja espontânea. Bastando que seja voluntária. Bastando que seja voluntária. E aí a gente pode colocar esse exemplo. O conselho de um amigo, de um pai, de uma mãe, são suficientes para a caracterização do Instituto. São suficientes para a caracterização do Instituto. E aí acompanhe comigo o seguinte. Quando a gente diz que o agente responde pelos atos já praticados, pode ser que esses atos já praticados configurem um crime autônomo, ou pode ser que esses atos já praticados não configurem crime nenhum. Então, no exemplo que eu mencionei anteriormente, imagine que o sujeito pratica a violação de domicílio, adentra a residência e o seu dolo inicial era o dolo de furto. Veja que ele entra na residência para furtar, viola o domicílio para furtar. Ele então está praticando os atos executórios do furto e desiste de prosseguir na execução. Vimos que com isso ele responde por violação de domicílio. Em relação a essa conduta, ele responderá porque é um crime autônomo já consumado. Inclusive, quando na desistência voluntária existe um crime remanescente de menor gravidade já consumado pelo qual o agente irá responder, chamamos esse fenômeno de tentativa qualificada. Chamamos este fenômeno de tentativa qualificada. O que é a tentativa qualificada? Vamos colocar aí no caderno. Tentativa qualificada ocorre quando na desistência voluntária, o agente desistindo de prosseguir na execução, já praticou um ato anterior que corresponde a um crime autônomo que já está consumado. O agente já praticou um ato anterior que corresponde a crime autônomo já consumado. Ponto. Isto configura tentativa qualificada. Chamamos esse fenômeno de tentativa qualificada. E aí o agente responderá pelos atos já praticados. Nesse exemplo mencionado, responderá por furto. Imagine, no entanto, que em vez de entrar num domicílio, esse agente resolve furtar uma bicicleta que está encostada na parede, amarrada numa corda. Simplesmente amarrada, deram um laço, colocaram a bicicleta na parede, não dentro de uma residência, mas, por exemplo, num estacionamento público.
E aí, no momento em que esse agente está desamarrando esse laço que foi dado na bicicleta, amarrando num ferro, ele então desiste voluntariamente de prosseguir na execução e resolve não mais furtar essa bicicleta. Responderá por qual crime em relação aos atos anteriores já praticados? Não responderá por nenhum crime. Não responderá por nenhum crime, considerando que essa conduta simplesmente de desamarrar essa corda, desamarrar esse laço, não configura crime autônomo. O agente, portanto, não responderá por crime nenhum. Não há que se falar nesse caso de tentativa qualificada. Então, a tentativa qualificada só se configura quando há um crime de menor gravidade remanescente, pelo qual o agente irá responder no caso da desistência voluntária. Então, estamos vendo a desistência voluntária e agora precisamos fazer uma diferenciação entre desistência voluntária e tentativa. E aí uma fórmula muito utilizada pela doutrina para diferenciar desistência voluntária e tentativa é a denominada fórmula de Frank. É a denominada fórmula de Frank. É a denominada fórmula de Frank. Como é que a gente vai fazer a diferenciação entre uma desistência voluntária e uma tentativa? Quando víamos as espécies de tentativa, a gente viu que a tentativa imperfeita ou inacabada é aquela em que o agente ainda está no curso da execução, ele não terminou a execução e aí a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade. Isso vai ocorrer na tentativa imperfeita ou inacabada. E aí agora a gente tem que diferenciar uma tentativa imperfeita ou inacabada de uma desistência voluntária. E aí como é que Frank desvendou essa questão? Frank disse o seguinte: na tentativa imperfeita, também chamada de tentativa inacabada, vamos colocar aqui, ou inacabada, qual é o pensamento do agente? O pensamento do agente é: quero, mas não posso. Ele quer prosseguir na execução, mas não pode porque circunstâncias alheias à sua vontade lhe impedem. Na tentativa imperfeita ou inacabada, portanto, o pensamento do agente é: quero, mas não posso. Quero, mas não posso. Todavia, quando falamos em desistência voluntária, o pensamento é outro. Quando falamos em desistência voluntária, o pensamento é: posso, mas não quero. Posso, mas não quero. Na desistência voluntária, portanto, o agente pode prosseguir na execução, porém não prossegue por sua própria vontade, porque resolveu por ele mesmo desistir. E aí, quando eu digo por ele mesmo, estou falando da voluntariedade. Veja que não há necessidade de que ele seja espontâneo, mas que a sua vontade seja determinante para que ele não prossiga na execução. Então, estamos falando de desistência voluntária. E aí, para a gente fechar esse tópico desistência voluntária e entrarmos já no arrependimento eficaz, eu pergunto a você: como funciona o Instituto da Desistência Voluntária nos crimes omissivos impróprios? Como funciona o Instituto da Desistência Voluntária nos crimes omissivos impróprios? Então, qual vai ser a diferença em relação à desistência voluntária nos crimes omissivos impróprios? O que a gente vê de diferente nos crimes omissivos? Nos crimes comissivos praticados por ação, o agente ingressa na execução do crime praticando uma ação e, posteriormente, ele pratica uma omissão para não prosseguir. Então, veja, nos crimes comissivos, a gente vai ter o agente ingressando na etapa de execução com uma ação
Posteriormente, ele pratica uma omissão para desistir de prosseguir na execução. No crime omissivo impróprio vai acontecer o inverso. No crime omissivo impróprio, o agente ingressa na etapa de execução praticando uma omissão e, posteriormente, ele pratica uma ação para não deixar que aquele resultado se produza, ou seja, ele não prossegue na execução do crime por meio de uma ação. Imagine, por exemplo, o sujeito que tenha que praticar uma conduta, o médico, por exemplo, que esteja no hospital e tenha que socorrer um paciente, e num primeiro momento esse médico se omite, resolve não socorrer aquele paciente, e aí, tendo se omitido, ele ingressa na etapa de execução. Todavia, ingressando na etapa de execução e agora querendo não prosseguir mais nesta execução, o que ele deve fazer? Agora ele deve ter uma conduta comissiva para reverter aquilo que tinha feito. Ou seja, agora ele então vai atender o paciente. Com isso, ele vai responder tão somente pelos atos já praticados e nesse caso, como se trata de um crime comissivo por omissão, se ele com esta omissão já tiver causado alguma lesão no paciente, ele responde pela lesão causada. Mesmo que ele tivesse o dolo inicial de matar com aquela omissão, se ele já causou alguma lesão, ele responde tão somente pela lesão e o dolo de matar fica excluído. É exatamente esse o prêmio que é dado pelo legislador em relação a quem pratica a conduta com desistência voluntária. Está entendendo bem isso? Então a desistência voluntária é um prêmio conferido pelo legislador àquele que retrocede. Vimos então a desistência voluntária e já vamos ver o arrependimento eficaz. 1 minuto, rapidinho, arrependimento eficaz. Antes de entrarmos propriamente no arrependimento eficaz, eu quero saber qual é a natureza jurídica da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Vamos colocar aí no caderno essa pergunta. Natureza jurídica. Escreva aí qual é a natureza jurídica, tanto da desistência voluntária quanto do arrependimento eficaz. Qual é a natureza jurídica, tanto da desistência voluntária quanto do arrependimento eficaz? 3 correntes surgiram na doutrina para a definição dessa natureza jurídica. Existe a primeira corrente vai dizer que estamos falando de causas extintivas da punibilidade. Primeira corrente vai dizer que estamos tratando de causas extintivas da punibilidade. Essa é uma corrente trabalhada por Zaffaroni. Para Zaffaroni, a pretensão punitiva do Estado é que fica prejudicada quando falamos em desistência voluntária e arrependimento eficaz. Uma segunda corrente vai trabalhar com a ideia de causa excludente da culpabilidade. Causa excludente da culpabilidade. Quem trabalha com essa segunda corrente é Klaus Roxin. Então, Roxin vai dizer que, na verdade, é a reprovabilidade do agente que fica afastada quando há atuação com desistência voluntária ou com arrependimento eficaz. E uma terceira corrente, que é a corrente predominante, é a corrente com a qual você vai trabalhar na prova, no concurso público, é a corrente que diz que trata-se de verdadeira excludente de tipicidade. Verdadeira excludente de tipicidade. Então estamos falando aí de excludente de tipicidade, significa que o fato típico relativo ao dolo inicial do agente é excluído. O agente não deixa de responder pelos atos já praticados, aqueles atos já praticados que configurem crime autônomo já consumado, a gente responde. A exclusão da tipicidade, no caso aqui, diz respeito à tipicidade relativa ao seu dolo inicial. Com isso, vamos ter a exclusão da tipicidade,
o fato não será considerado crime, esse fato relacionado ao dolo inicial. Essa é a terceira corrente. Quem defende essa corrente? Fragoso. Heleno Fragoso defende a terceira corrente. E além de Heleno Fragoso, essa é a corrente adotada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e também no Superior Tribunal de Justiça. Essa é a melhor corrente, é a corrente que você vai adotar no seu concurso. Excludente de tipicidade, tanto para a desistência voluntária quanto para o arrependimento eficaz. E agora a gente vai tratar especificamente do arrependimento eficaz, que está aí na segunda parte, desse artigo 15. Então vamos tratar especificamente do arrependimento eficaz. No que o arrependimento eficaz vai diferenciar aí de forma mais evidente da desistência voluntária? A gente viu que na desistência voluntária o agente já ingressou na fase de execução, mas não esgotou os atos executórios. E aí, não tendo esgotado, ele retrocede, não prossegue na execução. Já no arrependimento eficaz, a situação é outra. Aqui no arrependimento eficaz, o agente já esgotou os atos executórios. O agente já praticou todos os atos executórios. Todavia, ele contribui causalmente para que o resultado naturalístico não ocorra. Estamos falando aqui de arrependimento eficaz. Então, nesse caso, vamos colocar que o agente esgota todos os atos executórios. Mas contribui causalmente para que o resultado naturalístico não ocorra. Isso acontecerá no arrependimento eficaz. Vinícius, então me dá um exemplo. Então, exemplo que já caiu em concurso. O sujeito, no âmbito da violência doméstica, desfere contra a própria mulher 3 tiros, sendo que ele tinha 3 munições nesse revólver. Ele esgota os atos executórios, ou seja, ele desfere contra ela 3 tiros em regiões letais, com intenção de matar. Depois que ele desfere os tiros, ele se arrepende profundamente do que fez. Muitas lembranças boas vêm à mente, lembranças do passado, lembranças da paixão que viveu com aquela mulher. E resolve então socorrê-la para o hospital. E o seu socorro acaba sendo determinante para que a vida dessa mulher seja salva e ela não venha a falecer. Todavia, essa mulher sofre lesão de natureza grave em virtude dos disparos efetuados pelo marido. Veja que nesse caso, qual era o dolo inicial do agente? Matar. Era esse o seu dolo inicial. Todavia, esse sujeito teve um comportamento determinante para que a morte não ocorresse e ocorreram lesões corporais de natureza grave. Por qual crime responderá o agente? Responderá por crime de lesão corporal grave e não por crime de tentativa de homicídio. Vinícius, mas você acabou de dizer que ele teve dolo de matar. Sim, ele teve dolo de matar. Mas o espírito do arrependimento eficaz é exatamente premiar aquele que se arrepende. Premiar aquele que retrocede. Premiar aquele que contribui para que o resultado não ocorra. Isso é da essência do arrependimento eficaz. Então, chamamos a desistência voluntária e o arrependimento eficaz de ponte de ouro exatamente por essa oportunidade que é dada ao agente de que ele responda somente pelos atos já praticados, afastando-se o seu dolo inicial. Com isso, a gente vai ter a configuração do arrependimento eficaz. E aí veja o seguinte,
É fundamental que esse arrependimento do agente seja um arrependimento eficaz. Se nesse exemplo que eu mencionei, mesmo que o sujeito tivesse se arrependido, socorrido a mulher e no hospital ela viesse a falecer, responderia pelo homicídio consumado. Responderia pelo homicídio consumado. Só caracteriza o arrependimento eficaz aquela conduta que realmente implique numa conduta, num arrependimento eficaz por parte do agente. Entendeu isso? Senão, o agente responde pelo crime consumado. Então, vou dar um exemplo de um júri que eu iria fazer na circunscrição de Ceilândia, em Brasília, e ainda bem que acabou que o réu constituiu advogado particular e não foi necessário que eu fizesse. A situação foi a seguinte: um pai, ele estava muito nervoso porque o seu bebê prematuro, que nasceu de 7 meses, com muitos problemas de saúde, o bebê estava chorando em casa. Esse pai cometeu a idiotice de dar um cascudo na cabeça da criança. A criança tinha alguns dias de vida, tinha nascido com 7 meses, chorando, ele deu um cascudo na cabeça da criança. De imediato a criança começou a ficar roxa, começou a ficar estranha, a mãe se desesperou, ele também se desesperou e resolveram levar a criança até o hospital. No caminho até o hospital a criança morreu. A criança morreu. E esse sujeito foi denunciado por homicídio consumado por causa da morte dessa criança. Veja que ele, depois que ele fez a besteira, ele resolveu agir para evitar esse resultado naturalístico, para evitar a morte da criança. Esse arrependimento foi eficaz? Não, não foi eficaz porque a criança morreu a caminho do hospital. A criança morreu a caminho do hospital. E aí a questão é, houve de fato um homicídio aí consumado? Isso foi parar no tribunal do júri e acabou que o Ministério Público pediu para desclassificar por lesão corporal seguida de morte, alegando que esse pai não teve propriamente a intenção de matar a criança. E o comportamento posterior dele demonstrou isso. Todavia, veja que se ele, mesmo tendo intenção de matar, mesmo que a intenção dele fosse de matar a criança, e ele de forma eficaz impedisse a produção do resultado morte, responderia tão somente pelas lesões causadas na criança, mesmo que o dolo inicial fosse um dolo homicida. Esse é o espírito do Instituto do Arrependimento Eficaz previsto no artigo 15 do Código Penal. Aliás, o arrependimento eficaz ele tem uma expressão sinônima. Ele também é chamado de resipicência. Resipicência. Então, se você ver na sua prova a expressão resipicência, isso indica a vontade de retroceder, o arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz ou resipicência, expressão muito comum em prova de concurso para pegar o candidato que não estudou o arrependimento eficaz. E para fechar a nossa aula, é importante que você perceba aqui a semelhança entre arrependimento eficaz e a tentativa acabada que nós chegamos a ver quando classificamos as espécies de tentativa. Qual é a diferença entre o arrependimento eficaz e a tentativa acabada, que chamamos também de crime falho? Existe uma semelhança, que é o esgotamento dos atos executórios, ok? Em ambas as situações os atos executórios estão esgotados, mas o que a gente vai ter aqui no arrependimento eficaz? Aqui a gente vai ter uma situação em que o agente contribui causalmente, ele tem a vontade de evitar o resultado. Ele, com a sua vontade, impede que o resultado se produza. Na tentativa acabada ou crime falho, o agente esgota os atos de execução, porém o resultado, a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. E aí vamos ter no arrependimento eficaz uma situação em que, num crime material, e aí eu faço abro esse parênteses, de que só
existe arrependimento eficaz em crimes materiais. Só existe arrependimento eficaz quando existe essa possibilidade de fracionamento do iter criminis, ou seja, o agente pratica os atos executórios esperando a consumação do crime, porém, nesse interregno, ele resolve atuar causalmente para evitar que o resultado se produza. Anote isso, só há possibilidade de arrependimento eficaz em crimes materiais pela possibilidade de fracionamento do iter criminis. Então a gente encerra essa nossa aula, essa foi a nossa 10ª aula, estamos avançando muito nesse curso de parte geral. Na 11ª aula a gente continua vendo consumação em tentativa, temos que trabalhar o Instituto do Arrependimento Posterior e ainda ver crime impossível. Então a gente se encontra novamente na nossa aula de número 11, encerramos aqui a aula 10. Estude muito, os concursos estão difíceis e aqui você está pegando aquela base necessária para arrebentar nos concursos em que a parte geral é cobrada. Um abraço para você, até a nossa aula de número 11.